pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Betel. Minha convidada de hoje, especial, ela é uma mulher poderosa. Quero muito que vocês conheçam a história dela, do que ela fez para chegar aonde chegou, porque ela é a proprietária e responsável da revista Empreenda. Um grande sucesso, não só no Brasil, mas no mundo. Ela que é casada com o Carlos. E ela falou pra mim, é o amor da minha vida, viu, Carlos? Você tá com a moral alta. É a mamãe do Murilo e mamãe da Rafa. E além disso, também é a mamãe, né, do Vitor, da Laura, do Matheus e da Lorena. É uma equipe, hein? Precisa trabalhar muito, né? Pra sustentar essa equipe. Vamos lá. Ela é da revista Empreenda, proprietária, diretamente de Mauá. Uma cidadã brasileira, uma cidadã do mundo. Minha amiga, também companheira de Myself Club, Elaine Julião. Elaine, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Betel, eu que agradeço. Muito obrigada, viu? E vamos explicar que eu não fiz todos esses filhos, tá? 4 deles são enteados, mas eu amo como se fossem filhos, então... Exatamente, né? Não tem distinção, né? Não. E é gostoso isso, que bacana. Casa cheia, então, Elaine? Pois é, somos em 8. Que bacana. Reunião de família, então, não é reunião, é uma festa. Ah, mas é uma eu tô festa infantil ou uma festa... Ah, eu tô adorando. Tá sendo um aprendizado pra mim, é muito bom. A gente que é muito família também, que gosta de família, a sua descendência é o quê? Italiana, você sabe? Não, a minha, tanto por parte de pai como por parte de mãe, não tenho nenhuma descendência, assim. Conhecida, tal? Internacional, não. Mas falam muito do sobrenome Julião, que é português, né? Português. Agora, não achei isso lá na minha árvore, não. Mas que bom, né? A família grande. Isso traz uma alegria, né? O seio da família, se reunir. Acho que as experiências, né? Eu acho que temos de diversas idades aqui, não é isso? Tem. A gente tem, os mais velhos são os meninos, né? O Vitor, 17, Murilo, 15. Aí vem 2 meninas de 12. E vem o Mateuzinho e a Lorena, que são os caçulinhos. Então, a gente tem todas as fases, né? Todas as fases. Dá para se adaptar no mundo atual, né? Em todos os segmentos de idade, né, Elaine? Elaine, me conta um pouquinho, né? Quem é Elaine Julião? Nosso público ouvir, né? E assistir, quem está querendo conhecer quem é Elaine Julião. Conta para nós. Pois é, né? As pessoas quando falam assim, vai vir aqui a CEO da revista, espera chegar um mulherão, uma empresária, né? Aí chega eu. Quem falou que não é? Poxa. Aí chego eu. A Elaine é uma pessoa muito simples, Betel. A Elaine, eu gosto da simplicidade, eu gosto do dia a dia. Eu não tenho, independente... Eu falo assim, eu aprendi isso muito com o Everton também. Independente de onde eu tô, eu sei comer uma coisa muito cara, como eu também sei comer uma coisa muito barata e tá tudo bem. Eu gosto disso, dessa diversidade. Bem aos super. Aos níveis. Eu me sinto muito bem com as coisas mais simples do dia a dia, até porque a nossa vida é tão corrida, né? Mas eu sou uma paulistana, nasci em São Paulo, nasci em Santo Amaro. Há 40 anos atrás. Gente, aí começou a mentira no programa. É uma pessoa de Essa 40 anos. Vocês estão vendo na tela, tá aqui do meu lado, eu dou 25 anos para ela. Ah, quem me dera. Olha, mas assim, então eu nasci aqui em São Paulo, né? Eu sou paulistana, mas moro em Mauá há 35 anos. Me já. conta, como é que foi parar em Mauá? É a família do meu pai, né? Eles são de lá. E aí, quando meu pai resolveu comprar um terreno, foi comprar perto da família dele. E aí eu fui para Mauá com 5 anos de idade. E eu gosto muito, né? Mauá é uma cidade muito nova. Ela é uma cidade que acabou de fazer agora 65 anos. Então, é uma cidade super nova. Tem muita coisa para fazer ali ainda. É tão próxima de São Paulo. A gente está a 1 hora de São Paulo. E aí, eu gosto... As pessoas falam muito, nossa, mas por que você não mora em São Paulo, né? Eu falei, eu ainda não vi necessidade, mas nada impede que eu venha para cá, como eu vá para qualquer lugar do mundo. Eu sou super... Eu já falei, é só pegar a malinha e ir embora. Eu não sou apegada também. Mas eu gosto muito de morar ali. Que legal. Voltando um pouquinho na Elaine, no começo, né, de sua vida, quando começou a se entender como gente, né, na nossa adolescência, quais foram os seus sonhos? A revista fazia parte do seu sonho? Ou aconteceu, despertou um insight, um clique, alguma coisa? O que te esperou para... Conta um pouquinho da Elaine até a revista. Então, eu nunca imaginei que eu ia ter uma revista, né? Eu, quando muito nova, a minha família era uma família de bancários.
E, assim, todos eles tinham casa e carro. Então, o meu sinônimo de sucesso era ter casa e carro. Então, eu queria ser bancária. E aí, eu fiz concurso, entrei num banco aqui de São Paulo, o antigo Nossa Caixa, Nosso Banco. Olha, Fui lembro. concursada do banco durante alguns anos. Quando eu tive o Murilo e a Rafa, eu ainda era concursada do banco. Aí, a Nossa Caixa foi vendida para o Banco do Brasil. Né? E nessa transição, eu fiquei com processo de depressão também. Eu fiquei, Verdade. Pela mudança de bandeira? Eu acho que por tudo, sabe? Era criança pequena, eu estava fazendo MBA, eu tava, tinha toda aquela pressão de venda do banco, tal. Eu acho que foi muita coisa que eu acabei entrando num estágio de depressão. E foi um estágio que eu tive que tratar com remédio, inclusive. E eu já tinha assumido um cargo muito bom no banco. Eu fui crescendo. A Nossa Caixa era um banco que não exigia muita qualificação para fazer o concurso, era o 2º grau. E na época, como eu já tinha faculdade, eu me destaquei muito rápido. Né? Nem todas as pessoas ali tinham. Internamente cresceu, é isso? Eu me destaquei muito rápido e fui fazendo concursos internos. Então, em 4 anos de banco, eu já era uma coordenadora nível 7, que eles chamam. Não me admira em nada, tá? Isso não é novidade para mim. Quem conhece a Elaine sabe que ela é competente, maravilhosa, que cresceria em qualquer lugar que ela tivesse. E aí, então, o meu cargo, ele exigia bastante de mim. Era uma coisa muito intensa. E eu era mãe nova, né? Tava com 2 crianças ali. Então, eu entrei nesse estágio de... Você teve um atrás do outro, é isso? Na verdade, eles têm 2 anos e pouco de diferença. Mas é próximo. Mas eram próximos e eu trabalhava em São Paulo, morava em Mauá, tinha um deslocamento... Vinha todo dia? Todo dia. Sim, obviamente, né? E assim, acho que o que mais... aquilo já não me alimentava mais enquanto profissional. E a pior coisa quando você está numa empresa... que a empresa é incrível, o Banco Nossa Caixa foi incrível, mas já não me alimentava profissionalmente, entendeu? Então, você acaba fazendo algo pelo salário e não mais por você. Olha que coisa, hein? Então, eu imagino que o processo de depressão foi mais por isso. Eu tinha que fazer algo que eu não gostava, que eu já não acreditava mais em função de um salário. E aí foi aonde a gente entrou até a própria venda do banco. Foi muito bacana isso, porque a gente acabou entrando num processo de demissão. E houve processo de demissão. De demissão voluntária, talvez? Onde você recebe isso. E ganhar seus E a gente direitos, acabou... Né? E foi muito bom pra gente. Foi difícil essa decisão ou não? Foi, total. Ou pela tristeza, falou assim, é agora o momento? Ou você refletiu? Não, assim, eu não sou muito de refletir. Eu sou muito impulsiva. E aí, quando eu cheguei em casa, eu lembro que na época eu era casada com outra pessoa e a pessoa falou assim pra mim, nossa, mas você vai fazer 30 anos. Tipo, e agora? Já morri, quase que eu matei o ser humano. Porque eu falava, gente, 30 anos eu estou uma pessoa nova. Né? Claro. Mas assim, foi muito bacana, foi onde eu me redescobri. Aí eu fui aonde eu comecei a empreender. Mesmo assim, eu voltei para trabalhar numa indústria, fui recolocada numa indústria que eu aprendi muito, mas aí eu já comecei a empreender paralelamente. Foi na sequência? Foi logo na sequência. Aqui em São Paulo também? Foi. E aí eu fui trabalhar em Osasco, nessa indústria, imagina. Eu atravessava o mapa. Quem conhece o mapa de São Paulo, procura Mauá e Osasco. É verdade, é o oposto. Eu atravessava São Paulo todo dia e voltava. Mas foi muito bom, aprendi demais naquela indústria. Tenho amigos lá até hoje, as pessoas torcem por mim, sabe? Foi um lugar incrível, onde eu despertei uma outra Elaine. E dali eu fui trabalhar em Santa Catarina, porque eu acho que eu gosto de... Você é meio nômade, né? Coisas intensas. Puxa vida. Eu fui uma trabalhar numa outra indústria de alimentos, uma das maiores do país. E aí eu fui para Santa Catarina, porque eu adoro desafios. E deixei as crianças aqui e vinha a cada 15 dias... Mas que difícil, né? Foi. Que difícil ficar longe das crianças. Foi, porque a Rafaela, na época, ela dava o bracinho, assim, na câmera. Eu falava pela webcam. E, gente, não tinha WhatsApp. O WhatsApp foi ontem que surgiu, hein? Verdade. Foi ontem. Então, ela dava o bracinho pela Messenger, assim, sabe? Pela webcam, mãe, quero colo. E eu lá em Santa Catarina, assim, lá em Balneário Camboriú. Então, como você aguentou? Foram quase 8 meses, de 6 a 8 meses nesse trajeto. Mas foi muito bom para mim enquanto profissional. Então, você aprendeu muito? Esse trajeto todo, muita experiência? Muito. E eu estava em busca disso, eu precisava reencontrar a Elaine. E tudo isso que eu aprendi nessas empresas
Hoje... Você está aplicando no teu negócio. Então hoje como levando o meu negócio para o mundo, eu tenho uma visão muito legal de corporativo, de grandes parcerias, porque eu estava com os melhores naquele segmento. Entendeu? Então eu aprendi muito e fiz muitos contatos também. Então eu sou muito grata a tudo isso. Que legal. Então assim, eu falo que a Elaine, eu fui sendo moldada nessa trajetória e aí quando eu falei, tá, agora eu vou trabalhar para mim. E comecei a fazer um trabalho com mulheres empreendedoras. Eu sou fã das mulheres, sabe? Tem hora que eu quero socar elas também, que elas, né? Porque... Sinceridade, momento de sinceridade do programa. Mas aqui, gente, porque a gente que é mulher tem esse negócio de hormônio e tem umas que, gente, é só 3, 4 dias de hormônio, por favor, o resto dos dias vamos produzir, entendeu? Tem hora que eu quero socar a mulherada. Mas eu sou fã delas e a minha causa é muito delas. E eu comecei a trabalhar com isso, criei algumas equipes, só que eu estava trabalhando para uma marca que eu falei, cara, eu quero fazer a minha marca. E comecei a, de repente, falei, poxa, vamos criar um caderno empreendedor dentro de uma revista. E aí eu fui propor a uma revista que o dono era um homem, nada contra os homens, porém esse, tudo contra. E aí eu fui falar para ele, né, e ele não quis ceder o espaço, porque ele queria me cobrar um valor muito alto para mim naquele momento. E aí ele falou assim, isso eu não contei no Pânico, vou contar só para você. Uau, e aí importantes revelações, olha que meu programa... Ele falou assim, esse negócio de empreendedor aí não dá dinheiro não. Que raiva, ele acabou com as mulheres. Aí ele mexeu com o furacão, né? E aí eu falei, poxa, o valor que você está me cobrando é muito maior, eu faço uma revista com esse valor. Ele falou, faz. Aí eu fiz porque eu sou mulher e eu posso, entendeu? E aí eu fiz. Movida a desafio. Então, lançou o desafio, agarrou e provou para ele que hoje as nossas empresas estão na mesma rua. Ou que ele estava certo, né? Monta, né? E você falou, vamos lá. Hoje, por coincidência, tanto ele saiu do local onde ele estava, como eu também saí. Temos o local das empresas hoje na mesma rua. E ele passa do outro lado da rua, assim. Eu vejo, às vezes, ele passando pela minha janela. Eu falo, ele deve gostar muito de mim. Mas, assim, hoje eu não tenho nada contra, só até agradecida. Porque eu falo que se ele talvez tivesse cedido o espaço ou me cobrado um valor menor, eu não teria Empreenda, entendeu? Que legal. Me fala, então, um pouquinho da revista Empreenda. É feita para empreendedores, as matérias. Como é que você... Qual é o teu estilo, ou qual o estilo da revista, né? Para quem vê. Estou aqui com os últimos exemplares, né? A última edição aqui, essa é de novembro, a última? Já saiu de dezembro? Essa é de novembro. O Daniel Martins aqui, ó, e essa é capa dupla, viu? Se você virar, tem outra capa. Ela tem 50 páginas, com a matéria oficial, e depois ela vem com especial eventos em uma outra capa. É muito legal. Que bacana. Quem que você já trouxe, né? Fala um pouquinho das capas, que eu sei que tem bastante gente conhecida aí nas capas. Eu falo que assim, a Empreenda, quando eu comecei o projeto, eu era a minha persona. Para quem, vamos supor assim, eu preciso fazer uma revista, mas o que eu gostava de ler? Então, eu fui a minha primeira persona. Então, eu sempre gostei de ler conteúdo que eu pudesse aplicar. Eu não sou muito fã de livros de história. Se vocês olharem as minhas estantes lá no Empreenda, não tem contos de fada, como a Beta diz, né? Eu gosto muito da Roberta, mas... um abraço, Roberta Guinda, nossa querida artista, fotógrafa. Já esteve no nosso programa. Não tem contos de fadas. Eu sou uma pessoa muito de aplicação, de vida real mesmo, sabe? De prática, né? De realização. Executa, leia e executa. Leia, vamos executar. Eu sou muito de fazer, muito de ação. Então, os meus livros, eles são muito técnicos. E eu queria... Só que nem todo mundo tem a chance de saber ler aquele conteúdo técnico. Então, um conteúdo bem escrito para a pessoa poder ler tem que ser aplicável. E eu sempre gostei muito disso. Bonito, sempre gostei muito disso. E aí eu falei, poxa, então a revista tem que ser aplicável. Só que hoje as pessoas... E eu fui buscar pessoas para escrever. Só que as pessoas querem se promover. E eu falo, olha só... Para você se promover, você tem que ensinar alguma coisa para o meu leitor. Porque se você só falar de você, o meu leitor, você não está ensinando nada para ele. Então, se promova ensinando alguma coisa, transforme a pessoa. Isso é muito mais... Aliás, é até automático, né, Inês? Quando você é autoridade num assunto, você ensina alguém, passa algum conhecimento, algum conteúdo, automaticamente a pessoa gosta de você, porque é você que está passando, lógico, né? E ele vai te seguir, ele vai seguir. Não precisa se autopromover sempre. Né? Mas... Nós entendemos isso, muitas pessoas não entendem isso, então eu tive que ir aos poucos educando aquele pessoal
E hoje a gente tem os melhores, grandes CEOs de empresas que escrevem para a verdade, Empreenda, né? que Então legal. hoje eu tenho grandes nomes e eles procuraram Você isso. tem parte física, obviamente, que é vendida nas grandes livrarias, revistas, bancas. Tem parte digital também? Assinantes Tem. digital têm acesso ao conteúdo todo digital? Né? Todo digital. E isso foi sendo construído assim. Uma das minhas formações, Betel, é marketing digital. Então, mas eu sempre tive uma ideia muito dos canais de entrega. Então, eu sei que o impresso ele tem muita força. Inclusive, ontem saiu uma pesquisa de uma das associações americanas, onde diz que 55% dos orçamentos das marcas de luxo estão destinados a veículos impressos. Olha. Entendeu? Então, por quê? Bacana. Porque o impresso, o meu leitor, ele coleciona a revista. O impresso, você tem a cor muito bem definida, você tem o tato. Então, e hoje se trabalha muito tá com à mão, né? com Tá na mão, tá na 5 loja, sentidos. em cima da revista. E hoje, Não precisa abrir uma tela para mim assistir, né? Claro, é importante o digital. Mas tá aqui, né? Físico, posso pegar, posso ver, posso folhear. Aliás, eu folhei aqui do Myself Club, que bacana. ele aqui, abre ó, a revista, né? Nosso Everton Everton Rosa. A gente tem abraço, contratos de Everton, um coisa ano linda, com ele. olha. Ó, Ele que vai bacana. até fevereiro na revista. Faço parte dessa mentoria, gente. Aqui. Então, assim, e nessa minha trajetória, eu encontrei pessoas que foram me moldando e até chegar nas capas famosas, né? Mas eu comecei com capas de pessoas comuns mesmo da cidade. Eu quero muito que você fale para quem está nos assistindo. Que história fantástica, gente. Inspiradora. Você quer começar o teu negócio, que você às vezes está em dúvida. Você vai ouvir essa história, você vai perder essa dúvida e o medo de investir e abrir o teu negócio. Me conta essa história aí de como você fez para contratar, né? Ele foi o primeiro, talvez, o Max? Na verdade, ele foi o primeiro famoso, Top, o assim, primeiro né? global. O mais conhecido. É. Olha o que a Elaine fez para contratar o Max Gehring para dar uma entrevista, né? Para ser, não sei se foi capa ou ele foi uma entrevista. Não, ou ele foi uma foi dar palestra. uma palestra. Uma palestra, né? Uma palestra. E dali, talvez, foi um divisor de águas, ou Foi, melhorou. foi. Conta para nós o que você fez, Elaine. Gente, o Max... Inspira o nosso público. Quando foi mais ou menos no mês de março, abril, eu lancei a Empreenda, né? E aí eu fiz um lançamento digital, fui testando as edições, porque no digital eu conseguia mexer até poder ter um modelo para mandar imprimir, porque o impresso é caro, né? Verdade. Então, só que quando eu mandei... qualidade, muito parabéns. E quando eu mandei imprimir a revista, eu falei, gente, eu preciso de um grande evento para poder propagar isso. E eu sou muito fã, eu gosto muito do off, eu gosto muito do contato. Faz toda a diferença. Tá, mas quem eu vou trazer? E eu tinha 2 pessoas. Ou eu traria a Ana Paula Padrão, ou eu traria o Max Gehringer. Que eram pessoas, assim, naquele momento que me fizeram brilhar os olhos. E a assessoria da Ana, ela estava gravando Masterchef na época e ela ia para fora do país. Ela não estaria no país na data que eu precisava. E aí eu entrei com a assessoria do Max, ele tinha agenda. E aí, só que assim, né? Para você assinar um contrato, você paga metade na hora, né? Então, gente, eu vendi o carro para pagar metade Pra do metade? Max. Eu achei que era tudo. Gente, ela vendeu um carro inteiro para pagar metade numa palestra. Para pagar metade. Uau, e então, porque eu era muito inexperiente, eu não tinha ideia que era assim. Eu achei que eu ia poder vender os ingressos e depois pagar, mas não, né? Primeiro você paga. Isso. E aí eu fiz esse pagamento com o carro e falei, agora eu tenho que vender, porque senão eu fico sem meu carro, sem o Max, sem a palestra, sem nada, porque eles não iam devolver o valor. Claro. E estava muito bem escrito, né? Naquela cláusula que eu ficava... Na verdade, eles devolveriam uma parte, porque 30%... Normal, faz parte do processo. E eu falei, agora eu preciso vender esses ingressos. Então, muito medo. Do dia que eu fiz o pagamento, que eu assinei aquele contrato, eu não dormi. Eu não lembro de dormir um sono tranquilo, né? Então, empreendedores, se vocês não estão dormindo, tá tudo certo. Faz parte. Isso. Faz super parte. Então, eu não dormia direito, eu não comia direito. Mas a minha mente nunca pensou que ia dar errado. Nunca. Que legal, isso é importante falar. Se eu não dormia e não comia, né? é porque eu estava em estado de flow. Eu estava tão focada em aquilo dar certo que eu não sentia tanta fome, eu não sentia tanto sono. Eu queria fazer acontecer. Então, eu visualizava aquele dia 17 de outubro, aquele buffet cheio. Que ano? Foi 2017. 2017. Então, eu visualizava aquilo, sabe? Era aquilo, 17 de outubro, Max Gehringer, né? Em Mauá, numa terça-feira.
Então, isso para mim estava muito latente. Talvez, por isso que eu falo para as pessoas, se você acredita, vai dar certo, porque as coisas vão acontecendo, o universo vai conspirando. Eu concordo E aí com você. muitas pessoas me procuraram. É verdade que o Max vai vir? Nossa, quem é Elaine e Julião? Porque Mauá, gente, é uma cidade muito feudal. É uma cidade muito de sobrenome, entendeu? Então as ruas... Quem é essa família Julião? Então tem os sobrenomes famosos na cidade, né? E quem é Julião? Julião, mas que sobrenome que é esse? Quem é o marido? Porque aí acha que você é bancada, né? Ou a mulher, ela nunca pode, né? A mulher ou ela é bancada ou ela é envolvida com a política. Ou tem algum político apoiando. E no meu caso eu não era bancada e não tinha nenhum político apoiando. Então, tipo, tava roubando, né? Então as pessoas não acreditavam muito. Foi. É preconceito contra a mulher? É. E aí eu tive que realmente, sabe, provar. Não, o Max vem. No último dia tinha gente ligando. É verdade que o Max vem em Mauá? Eu falava, se você quiser, tem convite, mas agora já é o dobro do valor, sabe? Porque as pessoas não acreditavam. E no último dia eu vendi muito convite ainda, para você ter uma ideia. Que legal, hein? Foi porque as pessoas esperaram até o último minuto para ter certeza. Mas foi incrível. E depois o Max falou para mim assim, eu tenho até isso gravado. Ele falou para mim, Elaine, foi seu primeiro evento grande. Daqui para frente, agora as pessoas não vão mais ter dúvida que você entrega, porque você provou que entregou. E eu tive que contratar um motorista para buscar o Max. Ele mora em Valinhos. Aí fomos, o motorista foi buscar e na hora de levar, o motorista falou assim, Elaine, eu tô sem ninguém para ir comigo, você pode ir? Porque senão eu vou voltar de madrugada, isso era quase meia-noite. Eu falei, eu vou. Então eu fui atrás conversando com o Max Geringer no carro. Sugando já, né, a experiência dele, que ele é fantástico. Um cara, e foi ali que eu consegui conversar, o cara né? é fantástico, já assisti palestra dele, é incrível. E foi ali que eu consegui conversar. Imagina, eu estava do lado do Max Geringer, num carro, indo para Valinhos, e aí eu fui mostrando a revista para ele. Foi o momento que eu pude mostrar a revista. E aí ele falou, nossa, a sua revista é muito boa, parabéns. E aonde você atua? Eu falei, em Mauá. Ele, por que você está só em Mauá? Aí eu falei, porque eu criei a revista para ser a revista de Mauá. Ele falou assim, não, se você já faz a revista, você pode ir mais longe. Mas olha, não vende mais capa. Você vende capa? Eu falei, vendo, paga a gráfica. Aí ele falou assim, não vende mais capa. Traz pessoas muito boas de renome na capa, ela vai te dar uma autoridade. E aí você fala das pessoas que não têm tanta relevância ainda, mas que estão em busca de. Mas não faz isso, essa sua marca aqui, se eu fosse você, usava caixa baixa, porque na época minha marca era em caixa alta. E aí ele falou, eu usaria caixa baixa, que aí você ficaria entre tal revista e tal revista, e aí você segmenta aqui. Ele foi... Que dicas, que toques. Um mentor incrível. E ele foi falando. Eu trabalhei na Editora Globo, então eu tenho conhecimento disso, isso aqui para você é legal. Ele foi me dando algumas dicas. Eu nem respirava, Betel, para não perder vontade de anotar, nada. Escrever, né? Eu não podia respirar para não perder nada. Só que ali estava assim, diminui sua receita, porque ele estava pedindo para não vender capa. E aumenta seu custo, porque a partir do momento que eu vou para outras cidades, eu tenho que ter mais exemplares de revista. Em Mauá eu fazia 1.000 exemplares. Quanto é a tiragem hoje? Hoje são 5.000 exemplares para assinantes, né, certo. Na impressa. Você tem 5.000 assinantes hoje? E aí o restante é tudo digital. Então, conforme vai crescendo a base de assinantes, a gente vai crescendo a base de revistas. Ele não está nas livrarias, o banco ou não? Não, é só para assinantes. assinantes. Exclusivo para as pessoas que gostam, né? Que tem um diferencial para ler essa revista maravilhosa. Me fala um pouquinho também agora, então. Nós estamos falando, já expandiu de Mauá, já foi para São Paulo, Brasil. Foi. Quer dizer que é o mundo agora. E aí foi Tô sabendo, hein? E aí foi agora você vai contar para onde está a revista Empreenda. Agora foi muito rápido. E aí foi aonde eu falo que você tem que ser muito, dedicar muito ao negócio e você vai se afastar de muita gente. E isso, às vezes, eu vejo os empreendedores pecando, sabe? Porque aí eles querem ainda continuar abraçando o mundo e não dá mais. É você e seu negócio, esquece o resto, porque senão não dá certo. E, de repente, o Rick foi minha capa, Rick Chester, e aí o Rick mostrou a revista para o Brasil. E eu tive que lançar, até a revista do Rick era um modelo de distribuição gratuita no ABC. Certo. Mauá, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Claro, claro. Depois da revista do Rick, eu tive que transformar em assinatura. Então, em 1 mês e meio, eu tive que mudar todo o meu site, colocar um sistema de venda pela internet para poder entregar as revistas.
A revista, 2 revistas depois, foi o Flávio Augusto. E aí nós fomos a revista do Powerhouse Brasil, onde a gente fez a capa do Flávio e ali tinha pessoas do Brasil todo. E eu comecei a receber muitas mensagens no Powerhouse, no Powerhouse mesmo. E o empresário que veio contratar o Flávio para levar para o Japão, ele estava no Powerhouse e viu a revista e aí ele quis o meu contato. Foi onde a gente conseguiu conversar e aí eu conversei com ele já isso era 5 de janeiro, eu fui conversar com ele no dia 8 de fevereiro. E aí a gente conversou e ele pediu para que eu fosse até o Japão. Então, em maio, eu embarquei para o Japão. Que legal, que experiência. Quer dizer, gostou tanto da revista, falou, vem aqui mostrar meu país. Foi. E cruzou o mundo. Aí eu fui para o Japão, foi a minha primeira viagem para o Japão em maio de 2019, onde eu fiquei... Opa, a primeira? Já teve mais até? Já. Caramba, Elaine, que legal, que bacana. Em maio de 2019, eu embarquei para o Japão, fiquei 10 dias lá. E no palco, eu falei um pouco da revista e, de repente, Você palestrou? No Então, Japão? eu não me considero palestrante. Ah, por quê? Mas não falou para pessoas? Não é uma palestrante, Mas claro. eu gosto de contar a minha história. E ali naquele palco, quando eu falei um pouquinho, e tava eu, Rick Chester, a Leila Navarro, Rafael Baltrescas, né? Então, e eu tava falando e o Rick tava ali validando tudo para mim. Que o Rick hoje é meu amigo. Tenho sorte de ser amiga do Rick Chester hoje. Que legal, né? E ali, as pessoas começaram a fazer fila para assinar a revista. Eram filas de pessoas. Eu não fui preparada para vender as assinaturas e fiz no Excel mesmo, depois pedi para o pessoal subir para o sistema. Porque, gente, empreendedor é assim. Se vira, né? Se Fala. vira. Verdade. Entendeu? O importante é entregar. E aí a gente subiu para o sistema, as assinaturas. Então, foi a minha primeira experiência internacional. Do Japão, abriu o leque para os Estados Unidos. E aí eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando. Quando foi em setembro, a gente lançou nos Estados Unidos. Aí eu pude fazer a capa do Fred Rocha, que é o maior especialista de varejo do Brasil. E o Fred falou para mim, eu vou para fazer uma imersão nos Estados Unidos. Você quer ir comigo? A gente vai fazer uma imersão de varejo. Eu falei, poxa, legal, eu quero, eu aproveito e faço um trabalho nos Estados Unidos. E aí ele me apresentou uma cliente de lá, onde a gente fez um trabalho com ela e aí lançamos a revista em setembro nos Estados Unidos com essa cliente lá em Miami, que foi também muito bacana. E logo em seguida eu fui para o Vale do Silício. Eu nem voltei para o Brasil. De lá eu já fui para o Vale do Silício com outro cliente da Empreenda, fazer um trabalho com eles lá. E acabei passando, no total, fiquei 20 dias praticamente fora do Brasil, podendo falar da Empreenda para os americanos. Voltei para o Brasil, fiquei 20 dias aqui e fui para o Japão de novo. Que legal. E aí no Japão eu fiquei praticamente um mês, né? Que maravilha, né? Estou muito contente com a sua presença, conversa boa, o tempo passa rápido, acabou o nosso tempo. Mas estou muito contente de tê-la aqui no meu programa, de conhecer um pouquinho mais a fundo, o pessoal que nos assiste, conhecer um pouquinho melhor e saber desse sucesso da revista Empreenda. Muito obrigado, Elaine, pela sua presença. Betel, eu que agradeço. Para mim, assim, sempre falar da Empreenda é muito bom. Eu fico muito feliz quando a gente abre o sistema e tem lá assinaturas da Alemanha, assinaturas de Londres, porque hoje a gente pode estar em todos os lugares no nível digital, então eu fico muito feliz. E estar aqui com você é muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, bom demais. Gente, esse foi mais um programa Conversa com Betel. Agradeço por você ter nos acompanhado, até uma próxima, um grande abraço.